Boa noite, irmãos, paz e graça, amém, amém. Louvado seja Deus pelo dia de hoje, por mais uma oportunidade que Deus nos deu de sermos arrependidos, de estarmos sujeitos à sua misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e esse é o único motivo de não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Irmãos, na virada do ano, a gente sempre fala a respeito daquilo que Deus ministra como direção para a igreja no ano seguinte. E esse ano aqui, quem esteve com a gente sabe que Deus falou conosco que esse ano seria o ano que Deus daria destino à igreja. E não é destino à igreja do Sal da Terra do Pirapitinga. Deus vai dar destino à igreja no mundo. E quando a gente fala sobre destino, então Deus foi ministrando no meu coração algumas coisas a respeito disso, porque Ele vai desdobrando acerca daquilo que é a direção, e Ele vai nos ensinando à medida que a gente vai conhecendo. Então Deus tem falado muito comigo a respeito de algumas coisas, e o que Deus ministrou no meu coração essa semana é que não tem como a gente assumir o nosso destino se a gente não se tornar uma igreja madura. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, verso 1, se quiser colocar para mim, não precisa abrir não, irmão, isso aqui é só para a gente fazer uma introdução. Gálatas capítulo 4, verso 1: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Irmão, uma coisa que a igreja no Brasil já entendeu é que a igreja é herdeira do reino do céu. Nós fomos colocados como filhos, adotados como filhos pelo sangue de Jesus, e isso então nos torna herdeiros do reino de Deus. Mas a Bíblia também diz aí no versículo, no capítulo 4, no versículo de Gálatas, que não resolve só descobrir que eu sou herdeiro se eu continuo insistindo em ser menino. Irmão, não tem problema em ser menino, o problema é querer continuar a ser menino. O problema da igreja não é passar pela transição de ser menino. Todos nós temos as meninices da caminhada da fé. Mas o problema é que muitas vezes a gente insiste em querer ser menino. E o problema de ser menino é que a gente fala daquilo que a gente não é. Vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos pegar aqui o Felipe e o Samuel, filho do Saulo e o filho do Ramon, brincando. Os dois vão brincar. Aí na cabeça deles, de menino, um pode dizer assim, então hoje nessa brincadeira eu quero ser o Homem de Ferro. Aí o outro vai dizer assim, não, eu quero ser o Hulk. Tudo bem, por quê? Porque eles são meninos, então eles estão falando daquilo que eles não são. E às vezes eu sinto que a igreja está nesse estágio. Às vezes eu sinto que a gente ainda vive uma igreja como uma brincadeira de criança. Que a gente ainda vive o evangelho como uma reunião do domingo, onde eu venho aqui para me divertir. Eu venho aqui para ouvir algumas coisas, ser consolado em alguns problemas, mas que de verdade eu ainda não tenho maturidade para assumir aquilo que eu sou e começar a proclamar de verdade aquilo que está em mim e não aquilo que eu acho que deveria ser. Não adianta eu vir para a igreja e começar uma brincadeira dizendo assim, não, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, irmão? Quem aqui é filho de Deus? Vocês são filhos de Deus? Então bem-vindos à cruz, bem-vindos ao Calvário, bem-vindos à entrega, bem-vindos à renúncia. Está vendo tanto que a brincadeira fica séria? Porque quando eu falo eu sou filho de Deus, o que eu estou pensando? Eu estou pensando nas bênçãos. Eu estou pensando no derramar da bênção. Eu estou pensando na proteção. Eu estou pensando no livramento. Tudo isso acontece, mas também tem a outra parte. E para viver a outra parte, nós temos que ser maduros. Porque não adianta ser herdeiro se ainda é menino. Eu ouvi o pastor Luiz Hermínio, do Mevan, esse tempo atrás, ele numa ministração, ele falou a respeito disso, ele citou um exemplo. Vou pegar de novo aqui o filho do Saulo, Felipe. O Saulo resolve fazer uma viagem. Vamos viajar com a família, vamos. Aí a hora que eles entram no carro, o Felipe olha para o Saulo e fala assim, pai, eu quero ir dirigindo. A viagem é 1000 quilômetros. O Saulo vai dar o carro para ele dirigir, irmão? Você vai, não vai. Deus é mais. Né? Se for no fim, você vem cá que não vai orar com você, isso é demônio. Não vai. Por que ele não vai? Porque o Felipe é o quê? Menino. Mas o Felipe não é filho do Saulo? E ele não é herdeiro dele? Então se o carro é do Saulo, também é do Felipe, não é? Mas por que o Felipe não dirige o carro? Porque o Felipe é menino. Irmão, entenda uma coisa, tudo no reino é para os filhos, mas só assume o governo de tudo no reino aquele que resolve amadurecer. Então a igreja precisa ser madura. Eu queria usar a vida de um homem da Bíblia muito conhecido,
Porque a maturidade, irmão, entenda uma coisa, a maturidade é um processo longo. Ela é um processo longo. Hoje de manhã, chegando em casa na hora do almoço, eu vi também uma outra ministração do pastor Telmo Martinello, da Abapai, um trechinho. E eles fizeram um batismo em novembro, muito grande lá na Abapai, eles fizeram um batismo de mais de 1000 pessoas. E ele recebeu uma mensagem ontem. Uma irmã, de uma outra, congrega num outro lugar, a irmã passou uma mensagem para ele e falou assim: você é o pastor da igreja, da Abapai? Ele falou: sou. Ela falou: pois é, o meu sobrinho se batizou aí na sua igreja. Só que o meu sobrinho ainda continua com hábitos mundanos. Meu sobrinho não mudou nada, ele ainda continua praticando as mesmas coisas. E aí o pastor Telmo falou para ela: a senhora já é convertida há muitos anos? Ela falou: sou, há 30 anos. Ele falou: então a senhora é uma santa perfeita. A senhora não erra. A senhora está assim, prontinha para subir para o céu. Ela falou: não, eu estou no processo. Ele falou: então, se a senhora em 30 anos não está pronta, por que a senhora quer que o sobrinho da senhora com 3 meses fique pronto? Sabe o que é isso, querido? É meninice. É gente que está 30 anos na igreja, mas tem uma cabeça de menino. Tem uma cabeça de menino que acha que as coisas acontecem no abracadabra, mas que não existe um processo. Só amadurece aqueles que se submetem ao processo. Entenda uma coisa: no cristianismo não tem plano B. Para viver Cristo não tem plano B. Para viver Cristo a gente precisa assumir as consequências de servir a Cristo. Não só os benefícios, mas as consequências. E sabe o que é não ter plano B? É como a gente entrar para dentro desse prédio, fechar tudo, jogar a chave do lado de fora, e se esse lugar pegar fogo, a gente morre aqui dentro, porque esse é o reino de Deus. Eu entro para não sair mais, e eu não entro só para ser abençoado, eu entro para sofrer as aflições e ser a bênção. Isso é ser maduro. Maturidade. Eu queria falar com vocês essa noite sobre isso, o processo da maturidade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 35, nós vamos ler só o verso 10 e você vai entender por que eu estou lendo só esse verso, eu vou te explicar. Gênesis 35, verso 10, quem não achou Gênesis, por favor me procura no final, nós vamos chamar a intercessão aqui e orar com você. Gênesis 35, verso 10, diz assim: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Esse versículo é o que conclui a história. Eu li o final para você agora entender desde o começo o processo da maturidade na vida de Jacó até chegar nesse ponto. Jacó foi um homem submetido aos processos. Deus muda o nome dele, e eu acredito que Deus está fazendo isso com a igreja brasileira. A igreja brasileira está num processo de amadurecimento. Entenda por quê, querido? Porque o Brasil vive a época das vacas magras. O Brasil está vivendo as vacas magras em todos os setores. Setores da economia, setores profissional, educação, moral e também na igreja. Mas são as vacas magras que fizeram Israel migrar desse lugar para um lugar de celeiro abundante. Deus permitiu as vacas magras para que eles pudessem entender que existia um celeiro pronto. Então Deus muitas vezes está fazendo a gente passar por um período seco, para a gente entender que no Senhor existe um celeiro abundante, preparado para aquilo que nós vamos fazer. Foi o período das vacas magras que transformou o caráter de um homem chamado Judá. Judá, irmão de José. Judá, quando estava no período das vacas gordas, Judá ficou sabendo que José ia receber uma túnica colorida, e Judá ficou com ciúme, Judá teve o orgulho ferido, Judá olhou para o irmão e sentiu inveja, e no período das vacas gordas, o Judá pegou o irmão mais novo e vendeu como escravo, porque ele não queria que o irmão ocupasse o lugar que ele achava que era dele. Mas também foram as vacas magras que fizeram o mesmo Judá depois voltar para o Egito e estar diante de José, sem saber que José era seu irmão, mas já era governador sobre Israel. E de frente ele então, quando José propôs que Benjamim, que agora era o filho mais novo, ficasse como escravo,
as vacas magras e a dificuldade mudou o caráter de Judá de um tanto, que Judá então agora pula na frente, e aquele que tinha vendido o irmão mais novo como escravo, agora diz para José: se tiver que escravizar Benjamim, escraviza a mim. Aquele que lá atrás vendeu o irmão em benefício próprio, esse agora se coloca na frente para defender o irmão. A igreja não pode mais querer punir o irmão para ficar no lugar de bênção. A igreja precisa pular na frente dos irmãos para dizer: venha sobre mim, porque eu intercedo por ele. Igreja não pode ser esse lugar de acusação. Igreja não é um lugar de julgamento. Igreja é lugar de intercessão. Igreja é lugar de uns pelos outros. Igreja é lugar de gente madura. Jacó teve que amadurecer no processo. A Bíblia diz em Gênesis 25 que Jacó queria a primogenitura do seu irmão Esaú. Para quem sabe da história aqui, está fácil. A sua mãe engravidou de gêmeos, Jacó e Esaú. Quem nascesse primeiro herdaria a primogenitura. A Bíblia diz que Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu segurando no seu calcanhar, mas Esaú era o primogênito. E em Gênesis 25 a gente vê um episódio onde a gente entende perfeitamente que Jacó não queria o chamado do irmão, mas ele queria o benefício da primogenitura. A Bíblia diz que um dia Esaú saiu para caçar. Então Esaú voltou cansado, e quando ele voltou cansado, ele se deparou na tenda com Jacó fazendo uma comida, um cozido de lentilhas, e ele falou: então me dá isso aí para mim comer, porque eu estou morrendo de fome. E aí então Esaú, que estava morrendo de fome, e Jacó, que era muito esperto, Jacó olhou para Esaú e falou assim: eu faço, eu te dou para você comer, já que você está cansado, me dá o direito da primogenitura. Eu quero abrir um parêntese aqui, para você entender uma coisa: homens e mulheres cansados no evangelho, negociam os seus princípios. Não negocie os seus princípios se tornando um escravo do serviço, mas seja um filho que administra a herança. Não se torne um escravo cansado. Esaú chegou cansado e vendeu a primogenitura. Só que quando eu olho para isso, eu imaginei que Jacó queria o chamado, mas Jacó na verdade queria era o dinheiro. Irmão, muitas vezes a nossa vida ela é muito equivocada com aquilo que a gente deseja e chama isso de propósito, mas nós estamos enganando a nós mesmos porque somos meninos, porque na verdade o que a gente quer é o benefício do lugar. Irmão, quem aqui conhece médico? Algum médico? Quem conhece um médico aqui? Quem aqui já ouviu assim: nossa, olha esse cara, olha a casa que ele tem, olha o carro que ele tem, olha a viagem que ele fez, nossa, como eu gostaria de ser médico. Não, você não gostaria de ser médico, você gostaria de ter o que ele tem. Porque se você gostasse de ser médico, você não estaria olhando para o que ele tem, mas você estaria olhando para o seu chamado. E independente se você fosse o melhor cirurgião do Brasil e o mais rico, ou um médico que cuida de graça de menino na África, você estaria feliz porque você estaria maduro. Jacó não queria o chamado de primogênito. Jacó queria o dinheiro. Jacó queria os bens. Jacó queria, mas Jacó era menino. Jacó precisava amadurecer. E então Jacó resolve fazer o quê? Enganar o seu irmão. A Bíblia diz que então Jacó combinou com a sua mãe, esperaram o Esaú sair, e então Isaac, o pai, já bem velhinho, já não estava enxergando direito, já estava na hora dele abençoar o primogênito. A mãe então combinou com Jacó e falou assim: vamos enganar o seu pai, vamos disfarçar você aqui, vamos colocar em você a roupa do primogênito. Colocou nele uma roupa peluda, porque a Bíblia diz que Esaú era peludo, colocou sobre ele então uma pele para ele ficar peludo, colocou a mesma roupa por baixo para ele ficar com o mesmo cheiro. Então Jacó chegou diante do pai, e quando Jacó chegou diante do pai, ele falou assim: pai, eu vim buscar a minha bênção. Então Isaac colocou a mão e falou assim: a sua roupa se parece com a roupa do meu filho, o seu cheiro parece o cheiro do meu filho. Mas engraçado, quando você abre a boca, eu ainda vejo alguém parecido com o meu outro filho, aquele que é trapaceiro, aquele que só faz falcatrua, aquele que não está decidido ainda, que é aquele que é imaturo. Você se parece com ele, mas quando você abre a boca, você é diferente.
mas mesmo assim, eu vou te abençoar. Essa é ou não é a história da igreja, irmão? Quem é o primogênito? Quem é o primogênito no reino dos céus? Fala para mim. Jesus. E o que a gente faz? A gente vem para a igreja, a gente pega a roupa do primogênito, a gente fica parecido com Jesus, a gente fala para parecer com Jesus, a gente faz as ações externas para parecer com Jesus, e a gente chega diante do Pai numa campanha mirabolante e fala: Pai, me dá o direito da primogenitura, Pai, me dá a herança, Pai, olha para mim, agora eu estou crente, Pai, eu estou no domingo lá na igreja, no Sal da Terra, Pai, Pai, olha o tanto que eu estou parecido. E Deus olha para a gente e fala: você até tem uma roupa parecida com a roupa do meu filho, você até tem o cheiro dele, porque é o sangue, né, sobre você, mas quando você abre a boca, quando você começa a praticar, as suas atitudes ainda são daqueles que não amadureceram e ainda fazem tudo errado. Mas quer saber? A minha misericórdia é maior do que isso, então eu vou te abençoar. Ser abençoado não significa estar no propósito. A Bíblia fala sobre Ismael e Isaque. Ismael foi o filho gerado pela vontade própria, foi o filho gerado, havia uma promessa, mas então Sara pediu para Abraão se deitar com Agar e gerou Ismael. Ismael era a vontade humana. Ismael nasceu, passado alguns anos, aí nasceu o filho da promessa, Isaque. E a Bíblia diz que então Ismael, quando saiu, foi colocado para fora, Deus o colocou por príncipe sobre nações. Então ele foi abençoado ou não foi, irmão? Foi abençoado ou não foi? Mas Ismael era o propósito? Não, Isaque era o propósito. Então não confunda a bênção com estar no propósito. Mas estando no propósito, você é o abençoador. Estando no propósito, você carrega as bênçãos. Estando no propósito, você não negocia bênçãos com o Senhor, mas você sabe que você pode transbordar aquilo que Deus é, só onde você estiver. Então não confunda isso. Isaque era o propósito. E no contexto que nós estamos lendo, Jacó então engana o pai. E ele rouba a primogenitura do pai. E Jacó então agora pensa: agora deu certo. Amanhã eu recebo a escritura da fazenda. Amanhã as terras vêm tudo para o meu nome. Amanhã o carro é meu, a BMW é minha. Amanhã a bênção está sobre mim. Amanhã o melhor emprego acontece comigo. Amanhã o banco vai me ligar me dando uma notícia que zerar as minhas dívidas. Afinal de contas, eu recebi a bênção. Oh, meu querido. Mas quando o amanhã chegou, Jacó teve uma surpresa. E ele se deparou com a seguinte frase: filho, por causa da bênção que está sobre a sua cabeça, você vai ter que ir. E tem mais, filho, se você não for, sabe quem é que vai te matar? O seu irmão. Irmão, entenda uma coisa na vida da igreja: tudo aquilo que está conosco, se a gente não sair, se a gente não for para a rua, se a gente não for para a favela, se a gente não sair para dividir isso, vai acontecer morte dentro da igreja, porque o nosso pensamento fica só denominacional. E aí o desejo que eu tenho é de me tornar um ministro de louvor, o desejo que eu tenho é de me tornar um pastor para pregar no domingo à noite, o desejo que eu tenho é de receber um título, mas não tem nada a ver com isso. Vai para a rua, vai para a favela, vai cumprir o teu propósito, porque se você ficar divisões, facções, uns irmãos matam os outros. Amadurece. Amadurece. Você acha mesmo que isso aqui é para a gente ficar legalzinho, irmão? Sabe para que a gente veio para cá hoje? Para ser treinado. Treinado. Eu te abençoo, agora vai. Eu te abençoo, agora pratica. Eu te abençoo, então entra no propósito. Se você ficar, o seu irmão vai te matar, Jacó. E Jacó então agora teve que fugir. Jacó teve que fugir. E em Gênesis 28,
a partir do verso 10, acontece algo sobrenatural. Jacó encontra com Deus. Coloca para mim, vamos ler esse texto aqui, Gênesis 28, verso 10, vamos ler, lê junto comigo, irmão. Gênesis 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Então Jacó foi embora, próximo. E chegou a um lugar, passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, próximo. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam, próximo. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, próximo. E a tua descendência será como pó na terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, próximo. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado, próximo. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia, próximo. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Irmão, olha que coisa linda. A gente acha aqui que Jacó então teve uma revelação, mas até que Deus me fez ler esse texto de novo, eu vou dizer para você, Jacó aqui, ele não teve uma revelação, Jacó teve só uma experiência. Deixa eu te falar, a igreja não pode viver buscando uma experiência com Deus, a igreja precisa ter revelação daquilo que Deus é. Para de querer sentir só um arrepio, mas sentindo um arrepio, entenda quem Deus é. Não viva de experiência, viva de revelação. Por que você está falando isso, pastor? Coloca para mim agora, de novo aí, Gênesis 28, só que coloca para mim o verso 20, Gênesis 28, verso 20, e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo a me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, próximo, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, próximo, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que versículo lindo de fidelidade. Quantas vezes eu já ouvi esse versículo sendo pregado para falar de dízimo, até que Deus falou para mim: Luz, Jacó não teve uma revelação, Jacó teve só uma experiência. Que eu falei: Senhor, por quê? Ele falou: Lúcio, lembra do texto atrás? Olha o que eu prometi para ele. Eu prometi: a terra à sua frente eu vou te dar, a sua direita é sua, a esquerda também, atrás eu te darei, a tua descendência eu vou te dar para ser herança sobre a terra. Deus tinha prometido tudo isso para Jacó, e Jacó então acorda e faz o quê? O que a igreja faz. Jacó fala: ai, se o Senhor me der um pão, se o Senhor me der água, se o Senhor me proteger, eu te dou um dízimo. A gente vem para a igreja e a gente fala assim: Senhor, se o Senhor me der um dinheirinho para guardar na poupança, caderneta de poupança, 0,5%, se o Senhor me der um dinheirinho, se o Senhor me der um carrinho bom na garagem, se o Senhor me der uma casinha, se o Senhor me der um empregozinho, aí eu te dou um dízimozinho. Ai, coitado de Deus, né? Coitado de nós. Deus está olhando para a gente e falando: igreja, sal da terra, está vendo a terra na sua frente? Eu vou te dar por herança. Está vendo a direita? Também darei. A esquerda também, atrás também. Bendita será a geração do teu ventre. Eu estou te dando isso. Deus está nos dando fortaleza. Amadurece. Amadurece. Para de pregar migalha e começa a pregar o reino. Amadurece. Menino é que quer isso, um favorzinho de Deus para dar um dízimozinho. Sabe, irmãos, às vezes eu fico vendo igrejas brigando por causa de membro, aí foi para a igreja lá: ah, mas o fulano estava aqui, aí brigou, foi para lá, foi para cá, brigando por causa de membro, porque está querendo o quê? Ter uma igreja com muita gente, e Deus está olhando lá de cima e falando assim: que tal eu dar para você uma cidade? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O pastor Paulo Júnior,
Um dia foi perguntado a respeito de quantos membros tinha a igreja dele em Goiânia. O irmão chegou e falou assim: Paulo Júnior, quantos membros tem a sua igreja? Ele falou assim: aproximadamente hoje, uns 2 milhões de pessoas. Aí o cara falou assim: não, Paulo Júnior, você não entendeu a pergunta. Ele falou: não, você que não entendeu a resposta. Porque quando ele perguntou para o Paulo Júnior quantos membros tem a sua igreja, ele estava falando a respeito da igreja local. Quantos membros tem ali reunido hoje na sua igreja? E o Paulo Júnior estava respondendo para ele: a minha igreja começa a partir de uma cidade. Então quando perguntarem para vocês, quantos membros tem lá na igreja que você frequenta? Quantos membros tem a tua igreja? Você fala: hoje está na casa de 100 mil, porque começa a partir de Ituiutaba. Deus não está levantando uma denominação para um lugar, Deus está levantando uma igreja para uma cidade, para um povo. É para um povo, e todos os que estão reunidos agora em todos os lugares, eles são a minha igreja, eles são os meus irmãos. A missão de Deus começa a partir de uma cidade. Ide por toda a terra pregai o evangelho, batizando toda criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por Jerusalém, Judá, Samaria, Judá e os confins da terra. Começa por onde? Começa por onde, irmão? Fala para mim: Jerusalém. Jerusalém. Deus não falou assim: começa pela igreja local. Não, Ele falou: começa pela cidade. A gente tem que perder essa mentalidade de denominação de um só lugar. Louvado seja Deus pelo alcance das igrejas. Quanto mais alcance tiver, melhor. Quanto mais evangelismo tiver, melhor. Quanto mais conversões tiver, melhor. Quanto mais assistência tiver, melhor. Porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus está levantando uma igreja para uma cidade. E a gente fica querendo brigar por causa disso, daquilo, defendendo lugar. Irmão, a gente não vai sair desse ambiente nunca se a gente não quebrar isso. Se a gente não quebrar essa mentalidade, a gente vai viver achando que a gente tem que ter tudo e devolver um favorzinho para Deus. Irmão, a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, sim ou não? E quando eu dizimo, eu entendo que a oferta e o dinheiro que entra na casa é para alcançar o meu irmão, sim ou não? Então se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, então eu não tinha que dar 10%, eu tinha que dar metade. Porque se eu amo o meu irmão como a mim mesmo, então por que ele tem que ter menos do que eu? Mas não, a minha cabeça é religiosa. A minha cabeça é religiosa porque eu estou botando 10%, falando: Deus, o Senhor me devolve 100%. E Deus está doidinho para falar assim: ó Deus, eu estou depositando a metade, para Deus multiplicar essa metade e fazer o que você nunca viu. Irmão, essa conta de multiplicação, as contas que tem na Bíblia são de multiplicação e de soma, de adição. Deus multiplicou o pão, Deus somou os discípulos para andar de 2 em 2, isso é soma, a Bíblia tem soma. Agora, subtração e divisão, Deus não colocou, isso é coisa do diabo. Agora tem gente que quer viver, a igreja muitas vezes imatura, ela quer viver uma vida com Deus para subtrair a vida para si. Ao passo que Jesus já deixou claro: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então entenda, querido, eu não vivo para subtrair, eu vivo para multiplicar. Quando eu dou a minha vida, eu não fico com menos, eu multipliquei a natureza de Deus. Só uns 2 entendeu aqui, mas está valendo. Você, quando doa a sua vida no reino, você não fica com menos, você multiplica a natureza. A conta não é de subtração, a conta é de multiplicação. A igreja precisa amadurecer. E Jacó continuou caminhando em direção à sua maturidade. Sabe qual que foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Coloca para mim Gênesis 29, verso 18. Gênesis 29, verso 18. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Sabe o que tem que acontecer com a igreja para a gente amadurecer? A gente tem que voltar a se apaixonar pelo perdido. Irmão, a gente não tem amor pelo perdido. A gente acha que está fazendo um favor de dar alguma coisa para ele. A gente acha que está fazendo um favor de estar perto de uma pessoa que eu já julguei ela como pior do que eu. Sabe por quê? Porque eu não me apaixonei por ele. A igreja tem que voltar a chorar pelos perdidos,
assim como nós estamos perdidos na nossa meninice. A gente tem que acordar de madrugada e lembrar que tem gente que vomita a igreja, que não pisa mais numa igreja, por conta de meninos que estavam lá, e meninos que julgaram as pessoas por aquilo que elas tinham feito, mas nunca tentaram descobrir aquilo que elas são. Tem gente vomitando, não fala, não vou nunca mais numa igreja. Um povo julgador, um povo repreendido, reprimido. Em nome de Jesus, irmão, estou falando por experiência própria. Seja liberto desse lugar. Seja liberto desse lugar. Se apaixone pelo perdido. Ele está com problema? Se apaixona por ele. Sabe por quê? Porque quando Jacó se apaixonou por Raquel, ele não trabalhou mais para ele, ele trabalhou pelo outro. Já não importava mais a vida dele, agora importava era a vida do outro. Ele trabalhou 7 anos, porque ele se apaixonou por Raquel. Sabe o que significa a palavra Raquel? Significa ovelha mansa. Olha, irmão, entenda uma coisa. O avivamento que a gente tanto espera, a glória de Deus descer sobre um povo, está diretamente ligado a isso. Avivamento é arrependimento, sorriso e lágrima. Arrependimento porque nós não somos melhores do que ninguém. Sorriso e alegria de saber que nós podemos andar junto. E lágrima é de chorar junto com aqueles que estão lá fora, sabendo que nós fazemos parte da mesma miséria. Porque o dia que a gente reconhecer isso, a vida de Cristo estará sobre nós. É só assim que nós vamos receber essa dádiva de Deus de viver um avivamento, querido. Amadureça, irmão. Amadureça, se apaixone pelo perdido, se apaixone pela ovelha mansa. E outra coisa que aconteceu com Jacó. Jacó foi traído. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. E ao final de 7 anos, quando Labão, o seu tio, o seu sogro, Labão foi entregar a Raquel para ele, Labão enganou Jacó. No dia da noite de núpcias, de certo deu uns vinhos lá para ele. Ele foi para a tenda, tudo escuro, botou a menina lá, só que não era Raquel, era outra, era a Lia. Ele era apaixonado por Raquel, mas Labão enganou ele, e ele dormiu com a Lia. No outro dia ele foi reclamar. O que o Labão falou para ele? Ele falou assim: agora são mais 7 anos. Você vai trabalhar mais 7 anos agora por Raquel. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou abrir um parênteses aqui, fora da mensagem. Lembra que Jacó enganou o irmão? Lembra? Lá na frente ele foi o quê? Enganado. Você escolhe o destino, o caminho que você quer andar. Tudo que você planta, você colhe. Então ele foi enganado. E então agora ele trabalha mais 7 anos. Só que chegou um dia que ele chamou as duas e falou assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês duas. Vocês sabem do meu esforço, sabem o tanto que eu trabalho, mas o seu pai já mudou o meu salário 10 vezes. Labão continuou enganando Jacó. Traiu Jacó. Você quer amadurecer, irmão? Então agradeça a Deus por aqueles que te traem. Agradeça a Deus por aqueles que te perseguiram. Agradeça a Deus por aqueles que falaram mal de você sem te conhecer. Sabe por quê? Isso vai te dar maturidade para perdoar e amar. Isso vai te dar maturidade para saber que não te faltou nada. Hoje de manhã eu preguei sobre o Salmo 23. E o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Olha que coisa linda, nada vai me faltar. Já lembrei da conta no banco. Lembrei do carro zero, lembrei da casa na praia, lembrei da roupa boa, lembrei da música Sabor de Mel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, está lascado na mão de Jeová, né? Quando eu penso isso, querido, é isso que eu penso quando eu acho que eu estou na bênção. Sabe, irmão, Jacó foi traído. O Salmo 23, eu estava falando, perdi o raciocínio, estou igual, né? Perdi o raciocínio, Senhor. Você é de família. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então o sentido de nada vai te faltar não é no sentido de que Ele vai te dar tudo,
mas é no sentido de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: quem serve ao Senhor e está amadurecendo, entende que não vai faltar alegria, mas também não vai faltar tristeza, porque no dia da alegria, às vezes você vai deixar as pessoas de lado, mas no dia da tristeza, você vai receber consolo daqueles que você nunca imaginou. Sabe o que é não te faltar nada? É saber que não vai te faltar recurso para você abençoar pessoas na sua vida, mas também não vai faltar o dia que você vai precisar de alguém que tem menos do que você para fazer aquilo por você que o dinheiro não faz. Isso é não te faltar nada. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor e para mim amadurecer não vai faltar nada. Seja bem-vindo ao reino, seja bem-vindo ao Senhor. Não vai te faltar nada, irmão. Não vai te faltar o dia da angústia, não vai te faltar perseguição, mas também não vai te faltar amigos fiéis, não vai te faltar recurso, porque Deus não vai deixar te faltar nada, porque Ele é o seu pastor. Seja maduro. Traições é para a gente crescer, é para crescer. Perseguição é para te impulsionar, irmão. Eu vi uma ilustração esses dias de um barco pesqueiro. Quando ele vai buscar o salmão, acontecia um problema. Ele ia lá, aí tem o tanque de água, eles colocavam o peixe, o salmão, lá dentro, e o peixe chegava no Brasil morto. Ele ficava parado lá na água, e aí ele chegava morto e perdia a qualidade da carne. Até que um dia um marinheiro teve uma ideia. Ele falou assim: esses peixes estão morrendo porque eles ficam muito parados. Vamos fazer o seguinte: joga um trairão lá dentro, que o bicho vai querer comer ele, vai querer pegar ele. E o que aconteceu? O peixe, então, eles colocavam lá dentro, e eles passavam a viagem inteira correndo da traíra. Correndo. O que aconteceu? Chegava vivo. Louvado seja Deus por aqueles que estão correndo atrás de vocês, que vão fazer vocês chegar vivo no propósito. Aleluia, irmão. Você recebe essa palavra? Você recebe? Então aplaude o Senhor nesse lugar. Ajuda o pregador. E Jacó, então, continuou no processo e aconteceu outra coisa. A Bíblia diz que Jacó gerou filhos. Jacó casou e começou a gerar filhos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente gera filhos, a gente amadurece. Sabe por quê? Quem aqui já tem experiência, tem filhos aqui? Levanta a mão. Muita gente, né? Lembra quando ele nasceu? Ele ou ela? Nasceu. O que acontece? Lá em casa, eu acordava à noite para ir lá ver se elas estavam respirando. Quem já fez essa babaquice aqui? A Jaqueline olhava assim: o que você está fazendo? Estou vendo se está respirando. Por quê, querido? Porque gerar filho amadurece. Porque agora você tem para quem trabalhar. Você tem para quem cuidar. Sabe, a igreja brasileira, ela está gerando números há muitos anos. 50 milhões de evangélicos. A igreja maior do Brasil tem tantos milhões de membros. Irmão, está chegando o tempo que a igreja não vai gerar números mais. A igreja vai gerar filhos. Porque quando a gente parar de gerar número, a gente vai se comprometer com a criação dos filhos. E a gente vai acordar à noite e lembrar dos filhos. Olha, irmão, vou te falar uma coisa para você. Eu vou falar aqui, vai parecer, mas você sabe que você é assim. O filho pode te xingar, ele pode te cuspir, ele pode virar as costas para você. Você pode ficar irado na hora, mas você vai para a janela esperar ele voltar. Você vai para a janela e fica esperando ele voltar, porque é seu filho, porque está gerado em você, porque você quer que ele volte. Porque quando ele voltar, você vai abrir os braços e vai dizer: o meu filho estava morto e voltou. Prepara uma roupa nova para ele, troca o sapato dele, põe uma aliança no dedo dele, porque ele é o herdeiro. Gerar filho amadurece. A igreja só vai amadurecer o dia que a gente parar de olhar para a igreja como números. Irmãos, o sal da terra nessa cidade não é aqui. Eu digo por nós porque eu estou nesse ministério, mas eu sei que Deus tem levantado os ministérios no Brasil inteiro. Nós queremos gerar filhos. Nós não queremos gerar números. Nós queremos gerar filhos. Nós queremos gerar filho. Sabe por quê, querido?
O filho de verdade, não precisa você ficar dizendo para ele que você é o pai dele. Ele sabe que você é o pai. Aonde você estiver, ele sabe que você é o pai. Mas quando você gera número, você toma posse, porque isso se torna uma contabilidade. Nós não podemos gerar números, nós temos que amadurecer e gerar filhos. Jacó começou a gerar filhos. Amadureça, irmão. Quem Deus colocou para você gerar? Para quem você está gerando? Para quem você está gerando? Maria recebeu a visitação do Espírito Santo de Deus, e Maria gerava para o Senhor. Maria gerava para o Senhor. Isabel recebeu também de Deus o milagre de gerar na velhice, e ela gerou para o Senhor. Ana só recebeu o milagre de gerar o dia que ela disse: se o Senhor me der, eu te devolvo. Ana gerou para o Senhor. A igreja só vai gerar o dia que a gente disser: é tudo do Senhor, Pai. Obrigado porque nós geramos, mas os filhos são do Senhor. Isso é gente madura. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Quem tem filhos com menos de 16 anos aqui? Levanta a mão. Amém. Você sabia que esses filhos não são seus? Você sabia que antes deles estarem entre vocês, ser gerado no ventre que ele foi, ele já era do Senhor? Então você quer que ele seja uma bênção nessa terra? Libera ele. Libera ele para ele ser aquilo que Deus está colocando no coração dele ser. Não queira que ele seja aquilo que você não foi. Deixa ele ser aquilo que ele quer ser. Porque a gente precisa liberar os filhos. Não é por causa de recurso financeiro, é por vocação. Os seus filhos são do Senhor. E às vezes você está idealizando um escritório grandão de advocacia, e o seu menino lá comandando todo mundo. Bênção, glória a Deus, isso pode acontecer. Mas e se ele resolver ser missionário na África, pegar só uma malinha com 2 pares de roupa nas costas e falar: pai, me dá a tua bênção? Nós estamos gerando para quem? Nós estamos gerando para o Senhor. Gera para o Senhor e amadurece. Amadurece. Sabe, querido, a gente precisa levantar líderes e pastores que vão gerar filhos. Vão gerar filhos. Nós vamos acordar de madrugada para saber se os filhos estão respirando. Lembrar, você já vive isso, menino, né? Você vive isso, Ramon. Você vive isso. Deus já tem visitado líderes dessa casa, acordado eles 2, 3 horas da manhã, angustiados para lembrar onde que eles estão. Os filhos, aonde estão? Aonde estão os filhos do Senhor? Será que lá na casa dele, ele está dormindo bem? Será que ele comeu? Será que ele tem um tênis para pôr? Será que ele não está sendo violentado? Irmão, o evangelho não tem a ver com o indivíduo. O evangelho tem a ver com um todo. Nós somos parte de um todo. Nós somos parte de uma igreja que é um todo. Sabe, eu de verdade mesmo, eu tenho apanhado muito de Deus nesses últimos 3 meses. Porque, irmão, eu vou te falar uma coisa. Pegar o microfone no domingo à noite para falar o que você tem que fazer, para mim não é nem um pouco difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Para mim, nos últimos 3 meses, a coisa estreitou. Porque eu desço desse altar aqui, e quando eu acabo de descer, Deus fala: bem-vindo a tudo que você pregou, eu quero que você faça. E quando eu não faço, eu sei que é Ele que está me corrigindo. Sabe, ser imaturo é falar para os outros o que tem que fazer ou imaginar que eu estou fazendo. Mas ser maduro é falar daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. O processo é longo, mas Deus não desiste. Deus não desistiu de Jacó. Jacó já tinha casado, já tinha tido filhos. E aí então chegou a última fase. A última fase do amadurecimento. Jacó estava rico, bem sucedido, tinha família e tinha filhos. Mas tinha algo na vida de Jacó que precisava ser consertado. A Bíblia diz que Jacó foi para um vale de Jaboque com a sua família. Chegou no vale, passou a família de lá e recebeu a notícia
de que o seu irmão Esaú, estava vindo para encontrar com ele. Jacó correu a vida inteira de Esaú, porque Esaú disse que ia matar ele, porque ele roubou a primogenitura, porque ele era menino, porque ele quis o que era do outro, porque ele não entendeu o propósito que estava sobre a vida dele desde antes da fundação do mundo, desde antes do ventre da mãe. Então ele fugiu do irmão, ele quebrou o relacionamento com o irmão, ele tinha um problema com o irmão, até que chegou esse dia. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor, e a teologia diz que é o próprio Deus, veio para Jacó, e a Bíblia diz que então Jacó agarrou o anjo. Tem até uma musiquinha, né, que eles cantam muito aí. E Jacó agarrou o anjo, ele agarrou o anjo. As irmãs das antigas aí sabem, né? Ó, quem riu sabe. Você riu, mas... Amém. E aí o Jacó agarrou o anjo, e a Bíblia diz que então ele lutou a noite inteira com Deus, e no final Deus disse para Jacó aquilo que nós lemos no início. Perguntou para ele: qual é o teu nome? E todo mundo já sabe, que eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Deus sabia o nome de Jacó, Jacó é que não sabia, porque Jacó significa enganador, significa trapaceiro. Então Jacó luta com Deus, e Deus fala: Jacó, fala o teu nome, porque a gente precisa assumir aquilo que a gente é. Primeiro, antes de qualquer coisa, a gente precisa assumir quem a gente é. A gente precisa dizer para Deus: Deus, eu sou isso aqui mesmo. Deus, eu sou essa pessoa que erra, eu peco, eu faço coisa que não agrada ao teu coração, a minha carne grita. Eu erro, Senhor. Eu falo do Senhor, eu amo o Senhor, eu sei quem o Senhor é, mas eu erro. O meu nome é esse, enganador de mim mesmo. Esse meu nome é Jacó. A igreja brasileira ainda está cheia de Jacó. Gente que tem a promessa, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está cheio de Jacó, mas que precisa lutar com Deus primeiro, para assumir a responsabilidade e dizer: eu sou essa pessoa que tem problema. Eu tenho problema. Sabe, irmão, eu estou cansado de líder de igreja, que quando um irmão tem problema, vai repreender o irmão, vai colocar o irmão numa condição difícil, às vezes vai expor, porque se acha melhor, porque a Bíblia diz sim o que tem que fazer, mas a Bíblia também diz para você ser antes de você fazer. Jesus diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A gente está cansado de ver isso. A igreja brasileira precisa começar pelos líderes, pelos pastores, assumir a responsabilidade diante de Deus, de falar: Deus, eu sou Jacó. Deus, eu tenho problema. Deus, eu tenho dificuldade. Eu tenho problema, Senhor. Porque se a gente assumir quem a gente é diante de Deus, Deus muda o nosso nome. E aí Ele te chama de nação. Israel, teu nome é nação, teu nome é corpo de Cristo. Mas quando a gente luta com Deus também, irmão, não se esqueça que Jacó lutou com Deus porque ele queria restaurar o relacionamento com o irmão. Irmãos, nossos relacionamentos não podem ser de papel na igreja. Eu não posso andar com as pessoas até o dia que elas me contrariarem. Eu não posso andar com as pessoas até o dia que, segundo o meu julgamento, elas errarem. Ou então ser covarde de errar com elas e romper o relacionamento. Não, a gente tem que lutar com Deus para restabelecer o relacionamento com o irmão. Está chegando o tempo que a igreja brasileira precisa voltar em alguns lugares. Pastores, líderes de ministério, irmãos da igreja precisam lutar com Deus. Sabe para quê? Para restabelecer de novo o relacionamento com os irmãos. Irmão, traz a memória aí. Você está achando que eu estou falando isso aqui só para mim? Agora pensa só você aí agora. Quais são as pessoas que você quebrou o relacionamento nos últimos 10 anos? Pensa aí. Quem são as pessoas que você quebrou o relacionamento nos últimos 10 anos?
que você não tem mais a proximidade que você tinha, que você já julga essa pessoa agora porque ela fez alguma coisa, porque ela te feriu ou porque você feriu ela, e então você separou o relacionamento. Lembra aí? O Senhor está aqui essa noite. O Senhor está aqui entre nós. E Ele está olhando para nós, Jacós. E Ele está perguntando: qual é o teu nome? Meu nome é enganação. Porque eu falo para todo mundo perdoar, mas eu não perdoo. Meu nome é enganação, porque eu falo para todo mundo não ser religioso, mas eu sou. Meu nome é enganação, porque eu quero dizer o que as pessoas têm que fazer, mas eu não faço. Meu nome é Jacó. Então agora você pode ser Israel. E porque você é Israel, pode receber o seu irmão, pode receber ele, porque eu já quebrantei o coração dele, e ele não quer mais te matar, mas ele quer reconciliar com você. Amadureça, seja maduro. Assumir o destino é ser maduro. Irmãos, dentro das casas, a gente está vivendo esse conflito de imaturidade. Nas famílias, a gente está, um Deus nos acuda. É cada um por si. E não tem Deus para todos, só tem cada um por si. Eu acho que chegou a hora da gente pensar que a gente tem que viver aquilo que o Senhor disse, que seja feito na terra assim como é no céu. Eu não quero mais fugir disso. Eu não quero mais viver na terra como se eu não soubesse como é no céu. Porque não adianta eu ficar pregando um Deus que vai interferir numa microgestão, que vai lá curar a sua unha encravada, ou que vai curar a sua dor de cabeça, porque isso Ele pode fazer a qualquer hora, mas o propósito é muito maior. É muito maior, é você viver aqui na terra, estabelecendo o reino que já é no céu. E no reino que já é no céu, existe um Deus entronizado, mas que te colocou como filho, que te adotou como filho e te deixou chamar Ele de pai. Então não dá mais, irmão. Eu falei isso hoje com a pastora. A gente, quando é mais novo, a gente cria um monte de coisa na cabeça. A gente quer tudo, a gente quer ser grande. Louvado seja Deus, não tem problema, mas a gente coloca isso como primeiro. Só que vai chegando numa idade como eu já estou chegando, estou assumindo para os irmãos que eu estou ficando velho, né? Porque todo mundo já viu, só eu que não, né? Vai chegando numa idade como eu estou, e a gente percebe, sabe, Ramon, que a gente não tem muitos anos mais. Não tem muitos anos mais, Saulo. Bem vivido aí, mais uns 30 anos, se Deus permitir, mas é pouco. É pouco, e às vezes nem isso. Então eu não posso mais acordar de manhã e me dar o luxo de viver um dia de menino dando birra para que Deus me dê o que eu queira. Eu preciso acordar de manhã e olhar para o céu e falar: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Quero chegar no final da vida, irmão, olhar para trás e falar: 10 anos da minha vida, o que eu fiz? O que eu fiz? E olhar e falar: não vai ter mais tempo. Começa agora. Começa agora. Viva um reino agora, estabeleça um reino agora. Tira as coisas de menino. Paulo escreveu, olhando para Cristo Jesus: uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo. Olhando para Cristo Jesus, eu deixo a meninice para trás e eu amadureço e vou para o alvo. Eu amadureço e revelo o alvo. Irmão, se essa igreja aqui entender essa mensagem, se essa igreja entender essa mensagem, Ituiutaba vai ser mudada dentro de poucos anos. Dentro de pouco tempo, esse povo vai entender que existe um Deus maior do que eles imaginavam, que não era só o Deus que curava um câncer, mas é um Deus que dá um destino. Amadureça, irmão, amadureça. Os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra para dizer aquilo que Ele disse quando Ele achou Davi: achei o meu servo Davi.
achei o meu servo Davi. Será que se Deus correr os olhos aqui hoje, Ele vai poder olhar para algum de nós e falar assim: achei o meu servo, achei. Querido, queira ser conhecido no céu, porque às vezes na terra você não vai ter tantos holofotes. Aliás, quanto mais conhecido no céu, mais perseguido na terra você vai ser. O Evangelho não é uma carreira profissional de sucesso. O Evangelho é uma caminhada para a cruz de Cristo. Caminha, caminha, caminha em direção. Vai se esvaziando, vai se esvaziando, até chegar no último dia você poder dizer: Pai, está consumado, está consumado. Tudo que o Senhor me entregou, eu guardei e reparti. Sabe, irmãos, Deus é o dono de todas as coisas, sim ou não? Não é? Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Só que a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Apocalipse. E se Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, então essa conversa aconteceu entre a Trindade antes do mundo existir. Aonde a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam traçando o plano, porque Deus é o início e o fim de todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele escreve o fim desde o começo. Então a Trindade estava ali, e eu estou conjecturando com o texto, não sabe me chamar de herege. Estou te falando pela revelação do que Deus me falou. A Trindade está lá resolvendo então a respeito da salvação. Nós precisamos salvá-los. Nós precisamos então, agora Pai, cumprir o plano de salvação. Como que nós vamos fazer? E aí o Deus Pai então levanta e diz: só tem um jeito. Alguém precisa ser sacrificado, um cordeiro precisa ser morto, para que eles sejam salvos. Só um cordeiro sem pecado, alguém sem pecado, para que eu possa cumprir a minha justiça, porque entenda que Deus é justo, Ele é misericordioso, mas Ele é justo, então Ele trouxe o castigo sobre si, Ele cumpriu a justiça e nos livrou. Então Ele olha e Jesus se levanta então da Trindade, eu imagino que foi assim, Jesus fala: então eu vou ser o Cordeiro, eu sou o Filho, eu vou, Pai. Então Deus disse: então tá bom, meu filho, então nós vamos sacrificar o Cordeiro antes da fundação do mundo, você é o sacrifício perfeito, então você vai descer. E então Jesus então vem para o ventre de Maria, o Espírito Santo vem e traz Jesus para o ventre de Maria. Jesus nasce, filho de uma menina, adolescente, sem expressão nenhuma, que foi envergonhada, que era virgem e estava grávida, que todo mundo duvidava e falava: essa menina transou com José, está falando que é do Espírito Santo agora. Oh, coisa difícil é ser mãe de Jesus, coisa difícil é gerar para o Senhor. Maria então engravida de Jesus. Jesus nasce, filho do Zé, carpinteiro, e da Maria, a menina, adolescente, virgem, sem nenhum glamour, sem nada. E eu fiquei imaginando, quando Jesus estava decidindo, Ele podia ter falado para o Pai, falar assim: Pai, então deixa eu nascer rei, deixa eu nascer rei, deixa eu nascer no palácio, porque se eu nascer rei já resolve tudo. Se eu nascer rei, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Mas não foi isso que Jesus quis. Jesus decidiu: não, eu vou nascer do ventre da Maria, filho do Zé. E o menino nasceu e cresceu, cuidando das coisas do pai, de carpinteiro, sem expressão nenhuma. Então Jesus é batizado aos 30 anos, o Espírito Santo vem sobre ele, Deus abre o céu e diz: eis aí o meu filho, de quem eu tenho prazer. Jesus é tentado no deserto, inicia seu ministério. Jesus vai andando, fazendo milagre. Jesus vai multiplicando o pão, pregando o evangelho, ensinando na sua humildade. Ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E a gente querendo um monte de coisa. E ele disse: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Mas ele continuou a missão. Só que chegou na última semana. A última semana. A semana que antecedia a crucificação. E eu fiquei imaginando. Jesus podia ter dito: então, Pai, não precisa de eu nascer rico não.
Mas nessa última semana, o Senhor deixa eu fazer um cultão pentecostal. Deixa eu fazer um cultão pentecostal, aí eu vou revelar o nome de todo mundo. Assim, ó. Você chama fulano, filho do fulano. Você tem um namorado tal. Ó, no passado eu vi que você teve um marido desgramado, agora você está querendo ter outro. Deixa eu fazer isso, pai. Deixa eu fazer isso, que esse povo vai ver que eu tenho poder. Vai fazer aquela fila. E aí a gente deixa eles passar a mão num pano. E aí você vai ser curado, porque isso vai impactar o povo, pai. A gente conclui o ministério. Jesus podia ter pedido isso, mas Jesus não pediu. Porque isso é coisa de menino. Porque isso é coisa de menino. Sabe o que Jesus pediu? O Pai era dono de tudo. Deus dono de tudo. Jesus podia ter falado, ó, fala para mim o tamanho da fazenda aí, o tamanho da terra. Fala aí quanto de ouro o senhor tem, quanto de dinheiro o senhor tem, porque eu quero chegar lá embaixo, eu quero falar para esse povo que eu sou seu filho. E não mexe comigo não. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele pediu? Ele falou assim, pai, na última ceia, o Senhor prepara para mim uma sala. O Senhor coloca uma mesa simples. Coloca pão e vinho. Que eu quero ceiar com os meus amigos. Pela última vez. E eu vou dizer para eles, eu estou entre vocês, pela última vez eu vou ceiar. Mas eu vou para o meu pai. Que eu vou preparar muitas moradas. Eu vou preparar uma mesa farta. Para a gente ceiar para sempre na eternidade. Menino quer ser exaltado na terra. Gente madura sabe que o nosso destino é o céu. Aprenda com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Pode ficar de pé no seu lugar, irmão.